Então, primeira coisa da preparação para quem está iniciando, você vai ler o edital. Vamos fazer de conta que você vai estudar 20 horas. Ah, Fernando, então eu posso jogar, então, por exemplo, 4 horas aqui. Essa é a fase 1 da preparação para o concurso público. Fala, galera, beleza? Bora pra cima! Professor Fernando Pessoa aqui para vocês hoje. Uma dica legal para você organizar os seus estudos, né? Para você deixar de vez de ficar se perdendo, plantado com base em planilhas, com teorias e aprender a estudar de uma forma rápida, técnica e organizada. Vamos lá então, atendendo a pedidos lá, o pessoal lá no meu Instagram pedindo bastante, como que eu divido o tempo de estudos, né? A primeira fase então da preparação e organização do meu processo de estudos. Antes da gente começar, não se esqueçam, clica aqui no sininho para você receber as nossas novidades, as dicas e técnicas de estudos para concurso público. Essa aula, ela é principalmente para quem está iniciando os estudos de concurso público, mas tem muitos detalhes aqui que para quem já é intermediário e avançado pode ajudar. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas pegam algo pronto, usam uma planilha ou escutam alguém que explica de qualquer jeito e perde o time, perde como organizar o seu próprio estudo, e isso lá na frente a conta chega, beleza? Vamos lá então? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei aqui um concurso, um edital, tranquilo. A gente tem aí o concurso da Polícia Penal de Minas, que é um concurso que já passou, concurso bacana, né? É um vencimento mediano, mas é um edital que serve para ajudar você a planejar o seu processo de estudos. E eu tenho agora o edital do Agente de Segurança Socioeducativa de Minas também, nível médio, é um salário mais ou menos aí de R$5.000. E se você entender como que a gente faz a divisão e organização para estudar para um edital desse, você consegue fazer para qualquer outro concurso. Você pode fazer, por exemplo, para PMDF, até é um concurso, é uma entidade que eu trabalhei, fiquei quase 3 anos na PMDF. Dá para você organizar o seu edital para qualquer polícia, inclusive Polícia Federal e Rodoviária Federal, que são órgãos que eu já tive aprovação nos concursos, já atualmente estou na Polícia Rodoviária Federal. Então olha que interessante, você pode pensar assim: Fernando, mas esse que você está usando da PPMG serve para outros concursos? Serve para qualquer concurso. Inclusive, teve uma parte da minha preparação, quando eu já havia passado nas carreiras policiais, que eu migrei para minha área. Minha formação básica é engenharia elétrica, né? Especializei em telecom e em direito. Na época eu só tinha engenharia, eu comecei a mirar na ANEEL, na Anatel, nas agências, eu passei para engenheiro do CREA também, né? Então o que a gente pode aqui fazer? Usar essa técnica aqui em qualquer edital. Essa que é a sacada, beleza? Vamos lá então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu dividi para vocês entenderem. Aqui a gente tem, ó, esse edital aqui, beleza? Ó, esse edital, ele é o edital da Polícia Penal de Minas. E esse edital, então, ele tem aí, ó, tá o conteúdo programático aí para vocês na tela. Aí você fala assim: Fernando, mas esse conteúdo programático aí, ele não pode mudar? Pode mudar, com certeza, ele inclusive muda, né? Não é só que pode mudar, ele realmente muda. E aí o que você tem que entender? Que a forma que eu vou te ensinar a fazer esse aqui, você faz outro também. Esse que é o macete. A questão é você não ficar perdido na hora de fazer o desenho do seu processo de estudos. É essa que é a manha. Então, para vocês terem uma ideia, vamos dar uma olhada como que está o quadro lá na lousa eletrônica, e depois a gente vem aqui para o quadro e eu mostro para vocês como que você desenha isso. Pessoal, antes de mostrar a lousa para vocês, eu tenho que abrir um jogo para vocês, uma dica importantíssima. Principalmente quem está começando a estudar para concurso, tem que ler o edital. Você tem que ir lá, abrir o edital e ler ele. Fernando, mas o concurso que eu vou fazer ainda não tem edital. Então você vai pegar o último edital daquele cargo, vai olhar como que foi a prova. Por exemplo, você vai pegar o edital de 2013, só que você vai fazer uma prova em 2022. Beleza, olha o edital de 2013, vê como que a banca era e tal. Fernando, definir a banca do meu concurso, a banca não é a mesma banca de 2013. O que você vai fazer? Você vai entrar no site da banca que foi escolhida, pega as últimas provas e dá uma olhada. Para quê? Para você ver mais ou menos como que é a jogada da banca, principalmente português, por exemplo. Imprima as últimas provas e faça as questões de português.
interpretação de texto, gramática, para quê? Para você ganhar força e já começar a ver como que é a jogada da banca. Fiz muito isso durante a minha preparação, pessoal. Banca CESP, que era a banca que fez PMDF, fez PCDF, fez PF, PRF, são os concursos que eu tive aprovação e eu precisava então saber o quê? Saber como que aquela banca cobrava as questões, como aquela banca ela apertava os alunos. Aí sim eu consegui observar e compreender como que era a cabeça da banca, como que era a estrutura, o jogo da banca, mesmo não tendo o edital daquela banca para aquele concurso que eu fosse fazer. Então essa é uma dica importante, mas tem que ler o edital, entender as regras do jogo. Né? O que você tem que levar no dia da prova, tá lá no edital. Quantas questões que são, como que funciona o concurso, é uma errada, não uma certa, é múltipla escolha, letra A, B, C e D, ou letra A, B, C, D e E. Você tem que saber tudo. Então não pode ter preguiça no início, na preparação. É a regra do jogo, é aqui que é o campo de batalha. É o edital ele te entrega as regras do jogo. E quando você joga com as regras do jogo debaixo do braço, o seu aproveitamento ele é muito maior. Beleza? Então, vamos lá pra lousa pra gente ver como que é. Rapidão. Olha aí, pessoal, que bacana, né? Então, rapidão aqui com a minha caneta, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem bem rapidinho como que a gente vai fazer. Ó, quantas disciplinas que são, Fernando? São 1, 2, 3, 4 e tem a danada da redação. Esse edital é da Polícia Penal do Distrito Federal. É um edital que o socioeducativo, agente de segurança socioeducativo de Minas, deve copiar mais ou menos esse edital aqui, deve ser bem parecido, tá bom? Olha que interessante, pessoal, quantidade de questões, 10 de português, 5 de raciocínio lógico, 15 de direito, 20 de conhecimentos específicos. Valor da questão é peso 1, todo mundo é peso 1, então se você fizer 10 vezes 1, 10, pontuação máxima. A pontuação máxima é a mesma coisa do número de questões, não vai mudar. Total da prova, 100 pontos, porque 50 é redação. Ah, Fernando, entendi. Agora sim eu entendi. Legal. Esse quadro que eu mostrei para vocês, ele tá aqui. E aí, como que você faz? Então, primeira coisa da preparação para quem está iniciando. Você vai ler o edital. Beleza, Fernando? Agora que entram algumas regras que são importantes, principalmente para o intermediário e para o avançado. Você definir a quantidade de horas do seu escopo de estudos. No final aqui a gente vai definir a quantidade de horas que você vai estudar cada disciplina. E aí você tem duas formas de aplicar essas horas no seu processo de estudos. A gente tem dois estilos de modelo, né, que a gente usa para estudar hoje em dia. A gente tem uma tabela, né, que é uma tabela semanal. Essa tabela semanal, então, se divide ela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E coloca os horários nela. É uma tabela fixa. Para quem que é bom essa tabela, Fernando? Para quem trabalha na iniciativa privada, que estuda apenas à noite. Para quem tem um trabalho já em certo horário, essa tabela é maravilhosa, né? Você vai dividir os dias aqui com os horários e com a quantidade de horas aqui, ó. Então, por exemplo, segunda-feira. Ah, Fernando, segunda-feira eu estudo 4 horas. Beleza, você vai estudar aqui, exemplo aqui, ó. Nesse horário aqui são as 4 horas de estudos que você vai fazer. Mas qual disciplina que você vai estudar? Vai estudar português? Vai estudar a parte de conhecimentos específicos? Vai estudar as matérias do direito? O que você vai estudar? Aí, essa tabela aqui, ela vai definir a quantidade de horas de cada disciplina para você. Olha que interessante. Essa é a tabela fixa, né? Tabela fixa. E você tem uma opção também que se chama ciclo, que eu gosto bastante também, né? Como que funciona o ciclo, Fernando? O ciclo, você coloca a quantidade de horas da semana ou do dia, né? Normalmente os meninos colocam, os meninos da minha mentoria, por exemplo, eles colocam a hora da semana, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu estudo 20 horas por semana, 20 horas por semana. Eu divido aqui, ó. Posso ter, por exemplo, 20 fatias de pizza. Cada uma hora é uma disciplina, um exemplo. Eu posso estudar 2 horas uma disciplina só. Eu, por exemplo, eu prefiro estudar mais tempo uma disciplina no dia e eu sempre estudo no mínimo 2 disciplinas. Então, por exemplo, vou estudar 4 horas hoje. Normalmente, 2 horas uma disciplina, 2 horas outra. Eu vou estudar 3 horas hoje. Normalmente, 2 horas uma disciplina e 1 hora outra.
Vou estudar 6 horas. Eu posso estudar 3 horas uma disciplina, 3 horas outra, ou posso dar 2 horas uma disciplina, 2 horas outra, 2 horas a outra. Entenderam? Basicamente é isso que vocês têm que fazer. Por quê, Fernando? Porque o nosso cérebro ele precisa dessa multidisciplinariedade. Você pensar nas matérias de exatas, com direito, com português, com redação, com conhecimentos específicos, misturando tudo. Por quê? Porque na hora da sua prova você vai ter que andar em todos esses mapas. E quanto mais ramificação que você criar na hora que você está estudando, modificando as áreas, melhor vai ser a sua formação, mais rápido você vai aprender, seu conhecimento vai ser um conhecimento forte, você vai ser um aluno muito mais foda, beleza? Vamos lá então, vamos entender então, a partir do nosso edital, como que funciona. Pessoal, só terminando aqui, ó, o ciclo, ele é muito bom. Por quê? Por exemplo, eu vou estudar aqui, a primeira fatia é português, 1 hora de português, depois aqui, ó, é 1 hora de direito, e depois eu tenho aqui, por exemplo, 1 hora de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, 1 hora. Estudei 1 hora, estudei a outra hora. Aí na terceira hora, que era raciocínio lógico, tive um problema familiar. E eu tive que sair, fui pro hospital. E hoje eu não consegui estudar mais. No outro dia eu voltei para casa e agora, nesse outro dia, eu consigo estudar. Aonde que eu vou voltar a estudar? Vou voltar a estudar aqui. Aqui. Nessa 1 hora do raciocínio lógico. E aí eu deixo, por exemplo, no domingo, 1, 2, 3 horas livres, que vai ser o dia que eu vou pagar. Então no domingo, aquela 1 hora que eu não fiz, né, durante a semana, porque eu tive que ir ao hospital, eu vou pagá-la no domingo, seguindo esse ciclo aqui, ó. Então provavelmente vai ser a última disciplina do meu ciclo aqui, vou fazer ela no domingo, na hora vaga. Aqui na tabela fixa, quando você perde 1 hora aqui, você pode colocar para pagar no domingo também. Então, o ciclo, principalmente para quem trabalha em escala, que é o meu caso, né? Trabalho um 24/7/2. Na hora que eu volto do plantão, durmo, acordo, agora eu vou estudar. Eu vou seguir meu ciclo da onde eu parei antes do plantão, lá no dia anterior. Beleza? Então, basicamente é isso. Muito importante. Depois a gente faz uma aula mais a fundo, explicando tabela fixa e ciclo para vocês aqui no nosso canal. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Ó, português. 10 questões, só que tem um peso. O peso, ele aumenta a nota daquela questão. Pode reduzir também, já vi prova que o peso era 0,5, né? Então a nota da quantidade de questões reduzia. Nesse caso aqui, português, são 10 questões, o peso é 1, então o total de pontos, total de nota de português, 10. Beleza, beleza, vamos continuar. Raciocínio lógico. 5 pontos, peso 1, 5 no total. Direito, 15 questões, peso 1, 15 no total. E por fim, conhecimentos específicos. Isso aqui é uma prova, né? É uma prova objetiva. A redação faz parte da prova subjetiva, né? Inclusive lá no edital está separado. 50% aqui, 50% só a redação, a nota da redação. Conhecimentos específicos, 20 questões, valendo 1 ponto cada uma, 20 pontos no total. Aqui então a gente tem a nota da prova subjetiva. 20 com 15, 35, com mais 5, 40, com mais 10, 50. Então tem 50 de prova, mais 50 de redação, num total de 100. Beleza, Fernando? E agora? Agora que vai entrar a dica que eu trouxe para vocês aqui nessa aula. Vamos lá, rapidamente. Qual que é a sua dificuldade em cada matéria? Fernando, mas tem matéria que eu nunca vi. Normalmente a matéria que você nunca viu, você tem uma dificuldade ou mediana ou alta nela. Ponto. Não é o mesmo caso, por exemplo, eu que já sou formado em Direito, quando você coloca para mim uma matéria do Direito que eu vi na faculdade. Essa matéria eu tenho tranquilidade de fazê-la. É de boa. Então aqui é a sua opinião. Sua. A gente está montando o seu processo de estudos. Então olha que interessante. Eu coloquei aqui, ó. Português, minha dificuldade é 3. Raciocínio lógico, minha dificuldade é 2. Direito, minha dificuldade é 1. E conhecimentos específicos, a minha dificuldade é 2. Até porque eu nem sei o que é esse conhecimento específico. Beleza. Primeira tabela que você vai fazer então é essa. Sua, particular. Segunda, o tamanho, a quantidade de assunto que tem essa disciplina. Então, por exemplo, Direito Constitucional é uma matéria gigantesca. Português é uma matéria que é razoavelmente grande também. Então, o tamanho do português,
Para mim, 2, né? Lembrando vocês que 1 é pouco, 2 médio e 3 é muito. É pesado, é difícil, é grande. Beleza? Eu esqueci de explicar isso para vocês. Agora vocês já entenderam. Então, ó, português, tamanho médio. Raciocínio lógico, tamanho pequeno. Direito, médio. E conhecimentos específicos grandes, até porque no conhecimento específico são legislações específicas, né? Algumas legislações grandes, decretos, leis. Aí eu coloquei 3 porque eu acho que é grande. Então, beleza, definimos 2 colunas de censo. Então, isso aqui, essa coluna aqui, ó, a coluna total, foi a banca que nos deu. Essa coluna aqui, que é a dificuldade, fomos nós que fizemos, e a tamanho fomos nós que fizemos. Agora a gente vai calcular um score, uma nota, né, que vai te ajudar na divisão do seu tempo de estudos. Vamos lá então. Ó, como que você vai fazer? Você vai criar aqui para mim uma multiplicação, tá? É assim que funciona. Você vai multiplicar essa nota aqui com a dificuldade mais o tamanho. Então vai ficar como? 10 vezes 3, 30, vezes 2, 60. Deixa eu pegar um pincel melhor aqui, que esse aqui tá fraco. Deixa eu ver se tem um pincel melhor aqui, pera aí. Aqui, esse aqui tá bem melhor. Ó, 60. Beleza. Agora, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, ó, tá vendo? Ó, o vezes aqui, ó, vezes. 10 vezes 1, 10. Beleza? 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. E agora, 20 vezes 2, 40. 40 vezes 3, 120. Ah, pronto. Finalizamos então o cálculo e conseguimos fazer então uma quantidade aqui bacana de soma de nota. Beleza. O que é essa nota, pessoal? É a soma do total de pontos com a sua dificuldade, a multiplicação, né? Soma de pontos com a sua dificuldade, com o tamanho da disciplina para você. Para você. Então, algumas disciplinas que você não conhece, você pode ir lá dar uma olhada no tamanho dela. Ah, deixa eu ver aqui quantas leis que são. Ah, deixa eu ver se isso aqui é grande ou é pequeno. Aí você olhar conforme a sua opinião. Beleza? Beleza. Temos o total aqui, então. O que você tem que fazer agora? Vamos fazer de um jeito simples, tem um jeito pesado que serve para os avançados e tem um jeito simples que serve para a galera que está iniciando intermediário também. Vamos fazer de conta que você vai estudar 20 horas. 20 horas por semana. 20 horas por semana seria como se você estudasse de segunda a sexta. São 5 dias. 5 dias. Você vai estudar 20 horinhas. Então 20 dividido por 5, 4. 4 horas de segunda a sexta. 5 vezes 4, 20. 20 horas. Que é uma quantidade de tempo para quem está começando. Ah, eu quero começar a perder, tirar as ferrugens aqui. Tá, é um horário tranquilo, né? Dá para cumprir. Se você for estudar 20 horas... Então uma regra bem legalzinha aqui, ó. Olha que interessante. Vamos tentar fazer uma coisa aqui pra gente ver se funciona. Vamos tirar esse zero aqui, ó. Vamos apagar esse zero aqui, ó, da coluna inteira. E vamos ver se a soma disso aqui tudo dá 20. Porque se der 20, a gente já chegou no resultado da nossa carga horária. Ó, 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 12, 22. Quase que a gente acertou as 20 horas. Aí já ficaria 6 horas para português, 1 hora para raciocínio lógico, 3 horas para o direito e 12 horas para conhecimentos específicos. Só que passou 2 horas. Passaram 2 horas, então a gente tem que mudar aqui dentro desse quadro. E aí o que você vai fazer? Você que é iniciante não precisa de teoria demais. Você vai tirar, né? Você precisa de 20 aqui, ó. Então tem que estar passando 2 horas dentro desse quadro. Você tira 1 hora, por exemplo, daqui tem muito, né? Vai para 11, então, exemplo. E 1 hora aqui, ó, por exemplo, vai para 5. É um exemplo. Eu posso tirar 2 aqui. Vamos tirar 2 aqui? Melhor. Tira 2 aqui, ó, e dá 10. Mudou um pouquinho? Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. Por quê? Porque aqui você tirou 2 horinhas aqui, você está roubando 2 horas da matéria de conhecimentos específicos, né? Pela a tabela que está aqui. Mas desse jeito que a gente organizou, ficou bacana. Fernando, e se eu for estudar 30 horas por semana?
Se for 30 horas por semana, vocês estão vendo que daqui pra cá tá passando 10 horas. Passando 10 horas. O que você pode fazer? Por exemplo, você pode pegar essas 10 horas aqui e dividir elas aqui, ó. Pode jogar elas aqui. Não tem problema. Não tem problema. Ah, Fernando, então eu posso jogar, então, por exemplo, 4 horas aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui? Pode tranquilamente, não tem problema, né? Aí vai ficar certinho, né? Aqui vai ficar com 14, aqui vai ficar com 5, aqui vai ficar com 3 e aqui vai ficar com 8, para 30 horas por semana. E 40 horas por semana, Fernando? É só eu dobrar essa quantidade aqui. Simples assim. Simples assim, beleza? Aí, o cara que é avançado fala assim, não, Fernando, eu quero esse negócio redondinho. Como que eu faço esse redondinho? Aí é mais complicado. Você vai ter que pegar essas horas, passar elas para minuto, né? Então eu vou multiplicar por 60 e eu vou ter a quantidade de hora de tempo em minutos. Divido isso aqui por 22. Eu vou ter um resultado que é o minuto por razão. Beleza, vai dar um valor alto aqui. Eu pego esse valor e multiplico ele aqui, ó. Não tava 60 aqui? Tava, então 60 vezes esse valor aqui, vai dar um resultado X. Deu o resultado X? Divide ele por 60. Você vai chegar numa hora quebrada, vai 5,43. Então, ou seja, você vai ter que estudar 5,4 horas. Tá vendo? Não é tão legal? Melhor você colocar 6 de uma vez. Tá bom? Então é um tipo de divisão que a gente faz que ajuda bastante, pessoal, essa divisão aqui. Outra, aí o que acontece? Por exemplo, Receita Federal, que é um concurso pesadaço, vem lá 16 disciplinas. Você pode fazer do jeito que eu falei, né? Não tem problema. Você coloca, você multiplica, exemplo, 20 horas. 20 horas vezes 60, 20 horas vezes 60 é igual a 120, 2 zeros, 1.200, né? 1.200. Eu sei que então o meu rol é 1.200. Eu vou pegar esses 1.200 aqui e vou aplicar eles aqui, ó. Então vai ser 60 vezes 1.200 dividido por 60, que é minutos. Aí aqui era 10, né? Então 10 vezes 1.200 dividido por 60. Aí eu vou chegando nas horas, vai ficar um tanto de hora picada. Mas é a hora certinha. Isso é para quem é muito avançado e precisa controlar o tempo certinho. Quem é igual vocês que estão começando, pode usar essa técnica que eu falei aqui. Qual que é a vantagem? Você fica mais ou menos aqui, ó, certinho com a sua dificuldade, certinho com a quantidade de questões que caem na prova. Essa é a fase 1 da preparação para o concurso público. Definir, então, a quantidade de horas por cada questão que você precisa para sua prova. Vou gravar mais aulas para vocês, já a partir dessa carga horária aqui, então, mostrando para você como que você faz um ciclo, como que você faz um quadro fixo, para vocês já começarem a se organizar na preparação para o concurso público. Beleza, pessoal? Detalhe, galera, para a gente finalizar, não fica fazendo concurso de áreas diferentes. Escolhe a área que você vai seguir. Não, Fernando, carreiras policiais, administrativo, carreira fiscal, carreira de tribunal de justiça, carreira jurídica. Não fica dando tiro para todo lado, por quê? Porque você vai perder muito tempo. Eu fiz isso no começo e arrependi. Então, mira numa área, segue para essa área, organiza seu processo de estudos, organiza sua vida e vai ser feliz, beleza? Quanto mais organizado você for, mais rápido o resultado chega. Isso aí é fato, tá bom? Fiquem com Deus aí, um abraço, muito obrigado a vocês e até mais. Valeu, galera!